Seja muito bem-vindo a mais uma resolução de questão aqui no Memorize. E hoje, pessoal, iremos ver uma questão da EPCAR. Questão dificílima. Arrisco dizer que é a mais difícil da lista, mas que você vai aprender a fazer agora. Muito tranquilo. Muito tranquilo não, né? Mas, enfim, ó. Certo dia, Isabela e Ana Beatriz saíram para vender pastéis na praia. Elas juntas tinham 460 pastéis. No final do dia, verificou-se que Isabela conseguiu vender 3/5 dos pastéis que levar. E Ana Beatriz conseguiu vender 5/8 dos pastéis que levara. Ao final do dia, o número de pastéis que restou para Ana Beatriz era a metade do número de pastéis que restou para Isabela. Se Ana Beatriz levou X pastéis para vender, então a soma dos algarismos de X é... Então a gente tem que descobrir quantos pastéis Ana Beatriz levou para vender. Primeiro ponto, não vamos usar X não, porque X é pouco intuitivo. Vamos usar a letra A para representar o número de pastéis que Ana levou, o número de pastéis de Ana, e vamos usar aqui a letra I como o número de pastéis que Isabela levou. Vou botar aqui o número de P de Isabela. Show! Para ficar mais intuitivo, ao invés de X, porque é X, qual pastel é X, qual pastel é Y, aí A, Ana, tá? Fica melhor. Show! A gente agora tem que elas juntas levaram 460 pastéis. Então, você concorda comigo que a quantidade de pastéis que Ana levou mais a quantidade de pastéis que Isabela levou juntos tem que somar 460? Beleza? Porque juntas levaram 460 pastéis. Se A é a quantidade de pastel que Ana levou e é a quantidade de pastel que Isabela levou, então a soma dessas quantidades tem que dar 460. Beleza. Agora, pessoal, percebe que aqui, ó, ele deu quanto que elas venderam. E depois ele falou que o número de pastéis que restou para Ana Beatriz é metade do número de pastel que restou para Isabela. Então, ele está dando uma relação entre os restos de pastel de Ana e de Isabela. Então, por exemplo, se Isabela vendeu 3/5 dos pastéis que ela tinha, é como se ela tivesse 5 fatias de pizza. Ela vendeu 3. Então, sobraram 2 fatias de pizza. Só que 2 fatias de 5, tá? Então, sobrou 2/5 da quantidade de pastel. Então, ó, vamos fazer uma relação aqui, ó. Pastel que sobrou. Em Isabela, se ela vendeu 3/5, sobrou 2/5 do pastel que ela trouxe. 2/5 da quantidade de pastel que ela trouxe. Por exemplo, se ela tivesse trago 30 pastéis, ela vendeu 3/5, ou seja, ela vendeu 3/5 de 30. Ela vendeu aqui 18 pastéis. Sobrariam, então, 12. Ou, outra forma de escrever esse 12 é 2/5 de 30, tá? Que também dá 12. Beleza? Muito bom. Então, Isabela sobrou isso aqui. Agora, Diana, só conferir que isso aqui é Isabela mesmo. Isabela vendeu 3/5. Isso aí. Ana, sobrou quanto de Ana aqui? Bom, Ana, ela vendeu 5/8. Se ela vendeu 5/8, ela tem uma pizza de 8 fatias, tá? Ela vendeu 5, sobraram 3. Então, sobrou aqui 3/8 de, que é a quantidade de A, né? Que é a quantidade de pastel inicial que Ana tinha. Beleza. Agora, eu tenho aqui a quantidade de pastel que sobrou. Eu tenho uma primeira equação aqui. Só que essa equação, ela tem duas incógnitas. Eu não consigo achar o resultado dessa equação se ela tem duas incógnitas. Eu preciso que tenha somente uma incógnita. Por exemplo, x menos 2 igual a 10. Aqui eu sei que x é igual a 12. Por quê? Porque esse 2 está negativo, passou para lá positivo. Eu tenho somente uma incógnita, então eu consigo achar o resultado. Agora, uma equação, duas incógnitas não funciona. Então agora a gente vai buscar achar outra equação. E olha o que ele deu aqui. Ao final do dia, o número de pastéis que restou para Ana Beatriz era metade do número de pastel que restou para Isabela. Vamos com calma. Qual é o número de pastel que restou para Ana Beatriz? É esse 3/8 aqui. Então, o número de pastel que restou para Ana Beatriz é igual ao número de pastel que restou para Isabela dividido por 2. Porque ele falou que o número de pastel que restou para Ana Beatriz é metade do número de pastel que restou para Isabela. Então, por exemplo, se Isabela tivesse sobrado aqui 30 pastel, então para Ana se restou 15, porque é metade do que restou para Isabela. Então a gente tem que dividir por 2, percebe? Muito bom. Agora aqui, galera, isso aqui vai ser uma divisão de frações, né? Vai ser 2/5 dividido por 2. Esse 2 é a mesma coisa que 2 sobre 1. Quando a gente faz divisão de fração, a gente repete a primeira e multiplica pelo inverso da segunda. Se era 2 sobre 1, passa a ser 1 sobre 2. Então vai virar aqui, ó, 2 sobre 10, beleza? Então aqui vai ser 2 sobre 10 de I. Tá, vamos deixar os números somente de um lado. Ó, vamos passar esse 10 aqui que tá dividindo para lá multiplicando. Então vai ficar
3 vezes 10 vezes A dividido por 8. Isso é igual a 2 vezes I. Esse 2 aqui, que ele está multiplicando, ele vai para lá dividindo também. Então, a gente achou a seguinte relação. I é igual a 30 vezes A dividido por 8 vezes 2, tá? Esse 2 aqui, ele estava multiplicando, ele veio para cá dividindo. Vamos simplificar agora? Ó, 30 dividido por 2 vai dar 15, tá? Então, já ficou 15A sobre 8. Ficou um pouco mais razoável, né? Tudo bem. Achamos uma relação aqui entre A e I. Vamos dividir um pouco aqui. Show. Achamos uma relação entre A e I. Agora eu vou vir na minha a primeira equação que eu achei, e eu vou isolar esse I. Por quê? Porque eu quero achar o valor de A, que ele perguntou a soma dos algarismos de A, que é a quantidade de pastel que Ana Beatriz levou. Então eu vou dizer que I é igual a 460 menos A, porque esse A que ele estava somando passou para lá subtraindo. Show de bola. Quem é I, pessoal? Ó, I é igual a 15A sobre 8. Então eu vou pegar esse I e substituir por 460 menos A. Então, veja bem. Vai ficar da seguinte forma. 460 menos A é igual a 15A dividido por 8. Beleza? Agora sim, eu tenho uma única equação e uma única incógnita. Posso achar o valor. Esse A aqui, galera, que está negativo, eu vou passar ele para a direita positivo, para deixar um número de um lado só e o A de um lado só. Tá? Então vai ficar 460 é igual a 15A dividido por 8 mais A. Estava negativo, foi para cá positivo. Eu tenho que multiplicar por 8 em cima, multiplicar por 8 embaixo. Então vai ficar 8A sobre 8. Então vai ficar da seguinte forma, 460 é igual a 15A mais 8A vai dar 23A. 23A dividido por 8. Perfeito. Agora, a gente tem que achar o valor de A, então a gente tem que deixar ele sozinho. Esse 8 aqui que está dividindo, vai para lá multiplicando. Isso aqui não é 1, tá? Isso aqui é só o tracinho que eu fiz para deixar bonito. Então vai ficar 8 vezes 460 é igual a 23A. Esse 23 que está aqui multiplicando, vai para lá dividindo. Então a gente vai achar que A é igual a 460 vezes 8 dividido por 23. Veja bem, 46 dividido por 23 dá 2. Então, como tem o zero aqui, vai ficar 20, né? 20 vezes 8. Então, A é igual a 20 vezes 8. A é igual a 160. Quando a gente fizer uma questão difícil desse tipo, a gente vai ter sempre uma regrinha que a gente vai combinar, que é o seguinte. Você achou A, você vai perguntar, que droga é A? Que droga é A? Bom, A é o que eu falei no início, que era o número de pastel de Ana. É o que a questão pediu? Não é o que a questão pediu, porque a questão pediu, se Ana Beatriz levou X pastéis para vender, então a soma dos algarismos da quantidade de pastel que ela levou então ele quer a soma dos algarismos dessa quantidade de pastel. Bom, se ela levou 160 pastéis, tem o algarismo 1, o algarismo 6 e o algarismo 0. A soma desses algarismos dá 7. Letra B, o nosso gabarito. Tá? Não é uma questão fácil, reforçando, é uma questão que envolve fração, equação do primeiro grau, sistema de equações. Então, assim, quando eu e o Renato falamos para vocês, olha, façam um nivelamento, se vocês fizessem o nivelamento, já saberiam fazer essa questão. Vocês aprenderam equação do primeiro grau e sistemas de nivelamento. Ou então, não travem um só conteúdo. Cara, você travou nisso, provavelmente você não tem problema em fração. Não é fração o seu problema, é equação. Tá? Só que é muito bom fazer essa questão, principalmente para quando chegar em equação, você já entender mais ou menos qual a nuance que a gente quer abordar nisso. Beleza? Então não desista, continue estudando que vocês vão chegar longe, tá? Muito obrigado por ter visto essa resolução até o final. Espero que você tenha entendido, espero que tenha ficado claro. Nos vemos na próxima questão. Valeu, galera. Tamo junto.